Vamos então dar início aí ao nosso debate. Bom dia oficialmente a todos e a todas que iniciam agora esta live conosco. É motivo de muita satisfação pessoal podermos levar este conhecimento a todos vocês. Obrigado aos quatro cantos desse país que acreditam em nosso trabalho, acredita que a prevenção em saúde ainda é o melhor caminho para que você possa ter um estado de maior tranquilidade, recuperação e ao mesmo tempo uma qualidade de vida como um todo. Eu quero começar o nosso debate de hoje aqui já fazendo uma introdução sobre alguns aspectos muito importantes, né? Primeiro, que nós estamos vivendo um momento onde a nossa saúde está sendo minada a partir da nossa mente. E por que isso tem acontecido? Porque os afazeres do dia a dia, porque as nossas obrigações, os nossos desafios e até mesmo os nossos medos, eles têm aumentado dia a dia. Cada vez mais nós temos dormido menos ou dormido com má qualidade. Cada vez mais nós temos encontrado na nossa vida diária desafios que outrora não eram desafios que nós precisávamos enfrentar. Nós vivíamos no passado uma vida mais tranquila, mas a realidade é que hoje nós vemos que as pessoas estão se autocobrando e autossabotando ao mesmo tempo. Então é necessário entender que precisamos mudar a nossa rota. Como um barco que viaja em mares tranquilos, é sempre fácil chegar do outro lado. Mas quando temos um mar, um oceano revolto, um oceano que está muito mais perigoso, nós vamos ter muito mais dificuldade e muito mais preocupação e nos tornaremos muito mais ansiosos, nos tornaremos muito mais entristecidos quando não alcançamos o nosso resultado. O fato é que a nossa mente, ela é um local de grande conflito. A nossa mente é um local de grandes crises, mas a nossa mente também é um local de grandes resultados. Nós precisamos encontrar então o ponto de equilíbrio para que essa situação possa acontecer. E estima-se hoje, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que cerca de 22 milhões de pessoas neste país sofrem de depressão e que aproximadamente 25 milhões de pessoas já sofrem de ansiedade. Se nós conjugarmos a depressão e a ansiedade para o chamado transtorno bipolar, nós vamos encontrar aí algo em torno de 50 milhões da população brasileira já sofre de doenças psicossomáticas, de doenças relacionadas à mente e doenças psicossociais. É um número gritante, é um número alarmante e é um número que tem muita seriedade nele, porque foram apresentados tanto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quanto também por pesquisas realizadas pela Organização Mundial da Saúde. Vivemos então uma situação onde precisamos olhar para nós mesmos e nos auto-reconhecer para que possamos tomar atitudes positivas que não nos sabotem. Uma das principais ações que nós temos para que nós possamos melhorar a nossa mente no que diz respeito à ansiedade e depressão, estar numa boa qualidade do sono. As pessoas estão dormindo cada vez menos e a qualidade desse sono tem sido cada vez pior. Por isso, há uma importante ligação entre o sono e estas doenças, em específico a ansiedade e depressão. Pessoas que dormem mal, elas desenvolvem desequilíbrios mentais que caracterizam riscos muito severos a essa pessoa ter, por exemplo, doenças como a ansiedade. E a ansiedade de forma epidemiológica, ela é uma epidemia hoje no nosso país. Pessoas que talvez nunca tiveram a mente tão acelerada passam a ter a síndrome da mente acelerada. E é uma síndrome que esse distúrbio se desenvolve principalmente por pessoas
que dormem mal. E o que é uma pessoa dormir mal? São pessoas que muitas vezes, durante a sua noite, elas não expressam a qualidade do sono adequado. E essa qualidade do sono está relacionado em uma noite que seja reparadora energética, de reposição hormonal e de reparação celular. Cada vez mais temos encontrado pessoas que estão com distúrbios voltados a esse desequilíbrio hormonal e energético na nossa mente. E quanto mais as nossas células não são repostas, não são reparadas adequadamente, o que vai provocar? Você vai provocar uma fragilidade neural. E essa fragilidade neural, ela vai provocar diretamente a dificuldade com que você faça a ligação dos seus neurônios, fazendo com que você transmita com mais facilidade doenças como o Alzheimer, o Parkinson, a esclerose múltipla amiotrófica, a esclerose lateral, entre outras doenças que são neurodegenerativas. Muito bem, diante desse cenário inicial, a gente há de ver que algumas atitudes positivas nós podemos tomar para que essas dificuldades neurais sejam minimizadas. Então, é o que nós vamos tratar aqui hoje. Nós precisamos ter ações positivas para melhorar a qualidade do nosso sono, melhorar a qualidade geral de vida e melhorar diretamente a nossa saúde. Porque senão, nós seremos pessoas que vamos envelhecer mal ou muitas vezes nem vamos chegar a envelhecer. Vamos criar tantos conflitos em nossas vidas que será caracterizado pela grande dificuldade que nós teremos em viver num ambiente coletivo. Muito bem, eu tenho aqui algumas perguntas que já nos chegaram e eu quero trazer essa primeira questão aqui, que está vindo lá do nosso querido Alexandre Alves, né? Lá do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e ele traz aqui uma pergunta bastante interessante, que é como é a cadeia de acontecimentos que leva alguém a uma depressão. Alexandre e demais aí que estão nos procurando. Bom, não existe hoje uma relação causal. A mente é algo tão complexa que nós não temos uma relação causal única e exclusiva, mas nós temos diversas relações. Uma das principais formas de desenvolver a depressão está relacionada no chamado estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, e compartilha isso aí agora com todo mundo, porque são informações importantes. Tem muita gente que ainda não entrou e eu quero convidar você para estar por aqui, tá bom? O estresse pós-traumático, ele está relacionado a algo que eventualmente você tenha vivido durante determinado momento da sua vida, né? Em que trouxe algum abalo, que trouxe algum tipo de conflito à sua mente, que trouxe algum medo e que trouxe muitas vezes alguma decepção. Então, às vezes, uma relação conjugal que não foi bem desenvolvida, alguma dificuldade financeira, alguma decepção profissional que você teve. Esses aspectos levam a sua mente a um distúrbio que desencadeia um distúrbio hormonal, levando você à melancolia. Uma das formas que nós temos de tratar é a utilização de medicamentos, mas que nem muitas vezes ele é uma conduta que ela vai perdurar por muito tempo. Veja bem que quando você inicia o processo de tratamento medicamentoso, você muitas vezes está numa situação em que necessita que você tenha uma ação também terapêutica. Você não consegue somente com a medicação ter o efeito mais adequado. Por isso entra o tratamento chamado psicoterápico, onde os psicólogos eles vão ter uma ação para que você possa se autorreconhecer e tratar os distúrbios relacionados à depressão. A depressão, ela afeta diretamente a produção de serotonina e também da melatonina, dois hormônios extremamente importantes para que você possa dormir melhor. Então, outra forma terapêutica que nós temos de combater os acontecimentos e essa cadeia de depressão que vai evoluindo gradativamente com o tempo, ela é uma cadeia que
provoca com que a pessoa comece a dormir mal. Pessoas depressivas que estão em profunda depressão, elas muitas vezes precisam de uso de medicamento para poder dormir. E essa é uma preocupação que nós temos, porque quando as pessoas estão então desencadeando estes processos, que são processos que nos parecem naturais, eles não são. O que está desencadeando naquele momento é um processo de relação causal de uma doença. Então, Alexandre Alves, a cadeia de acontecimentos ela começa justamente com situações ou eventos que você acabou se deparando e que você não conseguiu controlar. E essa falta de controle mental, ela desencadeia esse processo que muitas vezes está conjugada a uma ansiedade também. A ansiedade, ela é um dos fatores iniciais para esse processo também depressivo. Você pode ter tanto um processo que seja iniciado pela própria ansiedade, como ele pode vir em conjunto com os processos da depressão, quanto ele também pode vir em pessoas que têm insônia, tá? A insônia também é um dos principais desencadeadores de quadros depressivos. Muito bem, então, vamos lá. Tem uma nova pergunta aqui, né? Que vem da seguinte maneira, olha só. Quem tem ansiedade tem também depressão? Né? Vem lá da Eliane Santos. Então vamos lá, Eliane, o que acontece é o seguinte, elas são muito conjugadas, tá? Tanto a ansiedade quanto a depressão, mas elas podem aparecer de formas separadas ou em conjunto, tá? Vamos lá, a ansiedade, ela na maioria das vezes, ela é caracterizada como sendo uma doença que está relacionada à preocupação, aos fatos que são chamados de ocupação antes. Então, preocupar alguém significa dizer que você tem uma preocupação antes que aconteça alguma coisa. Então, diante deste aspecto, o que nós vamos caracterizar? A ansiedade, ela pode ser um desencadeador da depressão, a depressão pode ser um desencadeador da ansiedade e elas podem aparecer em conjunto. Estão compreendendo esse processo? Então, elas podem vir separadamente e podem vir em conjunto. Tanto a depressão quanto a ansiedade, elas podem desencadear outros distúrbios neuropsicossociais, né? Ou seja, que estão relacionados à sua característica de integração social, que estão relacionados com as suas metas, os seus pensamentos, seus ideais. Então veja bem, uma pessoa que tem, por exemplo, vai fazer um curso pré-vestibular, né? Está lá se preparando e durante todo aquele curso pré-vestibular, o objetivo central dela é passar no vestibular. Então os jovens passam por isso todos os anos. É muito comum, dado o aumento da ansiedade para poder passar naquela prova, no dia da prova ele ter um branco total, ele não conseguir fazer aquela avaliação. Por que acontece isso? Porque ele elevou o seu nível hormonal, elevou a sua mente a um funcionamento e uma preocupação anterior, fazendo com que no momento em que ele necessitasse trazer a informação da sua mente, ela estava tão sobrecarregada que você gera um bloqueio mental. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa vai falar em público também. Quando uma pessoa vai falar em público e necessita dar uma palestra, né? Vocês que são palestrantes aí do Brasil todo, talvez em algum momento já passaram por isso. A mão começa a suar, seu batimento cardíaco começa a aumentar, às vezes sua pressão aumenta e na hora que você vai falar para o público, trava aquela fala. Por que isso está acontecendo? Porque a ansiedade desencadeia processos de defesas mentais daquilo que eventualmente você gerou como medo na sua vida, ou que você gerou como muita vontade e necessidade que aquilo acontecesse. Então, é um aspecto bastante importante e singular de entendermos que a ansiedade, então, te gerou uma alta expectativa.
E como ela gera uma alta expectativa, se você não alcança aquele resultado, te traz uma grande frustração. Ao alcançar essa grande frustração, você tem a depressão. Então, uma pode desencadear a outra e elas podem acontecer de forma em conjunto, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos lá. Estou aguardando vocês compartilharem aí, né? A gente tem muitas pessoas que precisam participar desta live. Às vezes um vizinho seu, às vezes um colega de trabalho que está passando por um problema de saúde como esse, tá? Como eu falei para vocês, hoje nós temos cerca de 50 milhões de pessoas no nosso país que já se autodeclaram com depressão ou ansiedade, quando se não com ambas. Então é bastante importante que essas pessoas estejam conosco aqui hoje na nossa live, tá? Vamos lá. Bom, um dos aspectos bastante interessante no tratamento das terapias eletromagnéticas é justamente quando você alcança determinadas conexões neurais por intermédio de campos magnéticos. O campo magnético, ele é um campo natural, ele é uma energia natural, e essa energia ela está concentrada principalmente na magnetita, que é uma rocha natural que produz o magnetismo. E ela é encontrada em vários lugares do mundo, principalmente onde você tem maior presença de minério de ferro, mas a magnetita também vai ser encontrada com mais facilidade na região da Ásia Central. Então, ela é um material caro, um material que muitas vezes precisa ser importado para que a gente possa produzir os chamados magnetos, que são ímãs que têm a capacidade de gerar uma porção magnética adequada, e essa porção magnética ela tem a função de provocar o alinhamento das correntes elétricas do nosso cérebro que se desencadeiam para o nosso sistema nervoso como um todo, tá? Então sai do sistema nervoso central essa corrente elétrica e vai para as demais terminações nervosas do nosso organismo. O fato é que quando você tem pessoas que têm esse quadro desenvolvido de autismo, que é um transtorno cognitivo, é um transtorno da mente, nós precisamos entender que existem quadros onde este paciente ele se torna muitas vezes no mundo próprio. E quando você tenta se aproximar desse mundo, né, dessas pessoas, elas muitas vezes elas se tornam agressivas, porque essa comunicabilidade do sistema nervoso central com demais áreas do seu sistema nervoso, isso provoca um impacto de desequilíbrio energético, especificamente das altas da bioeletricidade. É onde o campo magnético vai entrar, provocando um controle destes campos que estão sendo gerados pelo seu organismo. Ou seja, o campo magnético de 800 Gauss, ele entra como uma terapia que reorganiza o processo de comunicabilidade cerebral com os demais órgãos. E nós temos acompanhado pacientes, viu, Vitor Pacheco, que apresentavam graus severos de agressividade e dificuldade em se interrelacionar com as pessoas, e ao passar a utilizar terapias eletromagnéticas, em específico o campo magnético, gradativamente nós temos observado a diminuição desses quadros à medida que ele passa a dormir melhor sobre um campo magnético que vai atuando nessa comunicabilidade neural. Então esse é o aspecto de como essa terapia se relaciona com esses pacientes. É necessário compreender também, Vitor, que existem variabilidades, né? Existem pessoas que vão ter uma ação mais rápida dessa terapia, outras vão demorar mais para que a terapia possa chegar a um resultado mais adequado, e outras pessoas podem ter um desenvolvimento tardio dessa terapia, ou seja, logo nos primeiros momentos você não observa a diferença, mas é necessário insistir no procedimento, permanecer com os tratamentos convencionais que esse paciente já tem e juntamente com eles entrar com essas terapias. Eu quero inclusive fazer um parêntese aqui,
Porque vocês sabem que a pessoa que tem autismo, ela muitas vezes também necessita de quê? Necessita de estímulos para desenvolver a sua capacidade cognitiva. E o estímulo feito pelos terapeutas que vão trabalhar com este paciente, eles vão encontrar um ambiente importante durante o sono para que as conexões neurais se tornem mais eficientes, trazendo à memória desse paciente, ok? Aquelas terapias que foram realizadas ao longo dos dias com aquele paciente. Então ele passa a ter uma comunicação neural, mental e de memória mais ativa, fazendo com que a medicação que ele está tomando se torne mais eficiente, com que as terapias que ele faz com os seus psicólogos, fisioterapeutas, entre outros profissionais, multiprofissionais que nos ajudam nesses tratamentos, se tornar mais eficiente. Então veja que o quadro geral de um paciente com autismo tende a se desenvolver beneficamente, gradativamente, com o uso de campos magnéticos. E é bastante importante a gente entender esse processo. Tá, Vitor? Obrigado pela pergunta. Bom, aqui a gente tem... Vamos lá. São muitas perguntas hoje aqui. Algumas eu vou deixando aqui para trás, porque a gente vai focar basicamente nas perguntas relacionadas às nossas doenças da mente por enquanto, tá bom? Bom, tá aqui uma pergunta que vem lá da Micheline do Carlos, né? Duas pessoas que a gente tem muito carinho, saudade de vocês, né? Estamos aí com saudade dessa região linda de Minas Gerais, né? Eu sei também que vocês atuam aqui pela região do Goiás também, e a gente está por aqui. Vamos lá, vamos nos encontrar, né? Doutor, quais os sintomas para ansiedade e depressão? Eita, Micheline, essa pergunta ela é bem ampla e muito interessante, né? Bom, primeiro, existem sintomas que são sintomas leves e que iniciam, por exemplo, num processo de mudança das suas características normais. Eu costumo dizer, e aí me desculpem os psicólogos, eu não quero aqui entrar na área deles, mas que o que é o estresse? O estresse é a mudança do seu estado normal. Então, você, quando nasce, o meio em que você vive te condiciona inicialmente, Micheline, a ter algumas ações positivas ou negativas na sua vida. Quando você vive num meio onde o meio ele é favorável a você ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, a uma pessoa que tenha mais segurança nas suas decisões, a ser uma pessoa que tenha uma capacidade de liderar determinados processos pessoais, isso implica dizer que você é uma pessoa que tem capacidade de controlar a sua ansiedade. Mas existem algumas situações em que isso se torna praticamente incontrolável. Às vezes, alguns traumas. E aí vamos pegar, por exemplo, uma situação de uma pessoa que perdeu um ente querido. Nós viemos agora de uma pandemia, onde ficamos presos dentro de casa por muitos e muitos meses. Para pessoas que estavam acostumadas a trabalhar sempre, que estavam sempre à rua, que estavam sempre com uma interação social, essas pessoas de repente se viram perdidas em relação a esse processo. E em algumas situações as pessoas perderam alguns entes queridos que elas não imaginavam que fossem perder. Então isso trouxe medos, inseguranças. E medo e insegurança são um dos principais sintomas para que você desenvolva tanto a ansiedade quanto a depressão, tá? Outra situação bastante importante é quando a sua ansiedade já está um pouco mais elevada, o que nós consideramos de ansiedade moderada a severa. É quando, Micheline, toda hora você pega o seu celular e fica olhando, né? Toda hora você fica observando o seu celular, a porta, você ouve alguém passando na rua, você vai à janela olhar. Então este é um comportamento natural de pessoas ansiosas. São pessoas que se preocupam antes com algumas coisas, né? A minha colega aqui, Adriana Rabelo, fez um comentário, né? Qual profissão as pessoas vão ser mais ansiosas? Olha, dentro dessa pergunta da Micheline que a Adriana está colocando, a gente tem diversas profissões
que devido à demanda da necessidade profissional vai nos levar a aumentar a ansiedade, porque as metas que são nos cobradas, a exigência para que nós possamos alcançar resultados, elas muitas vezes elas vêm de forma a nos ferir as nossas intenções emocionais. Mas eu diria para vocês hoje que profissionais de educação, profissionais da área de saúde, profissionais da área de vendas, né? Esses profissionais são profissionais que vivem sobre alta ativação de ansiedade, dado a preocupação que esses profissionais têm. E eu incluo também os profissionais da segurança pública. Então veja que no mundo contemporâneo, nós temos hoje uma centena de milhares de pessoas no nosso país que desenvolvem essas profissões e que estão desenvolvendo quadros de ansiedade gradativamente. E uma ansiedade maltratada, ela tem grandes chances de desencadear depressão. E eu ainda posso ir ainda mais profundo nisso. Eu, apesar de todo o conhecimento, de todo o estudo que já tive, em uma certa feita em minha vida, já tive depressão. Eu já fui um paciente que tive que ser tratado de depressão. Então ninguém está livre disso. E não é vergonha nós assumirmos que temos a ansiedade, que temos depressão, né? Falando aqui direto aqui para minha colega Adriana Rabelo, né? A gente vê, por exemplo, Adriana, que pessoas que são profissionais da área da educação, os docentes, eles estão vivendo um mundo onde os desafios são cada vez maiores para eles. E lá nas suas instituições de ensino, eles não são preparados para enfrentar os desafios do século XXI. Muitas vezes os docentes, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas foram preparados para enfrentar situações de um século passado e que agora encontram esses desafios. Então o que fazer, né? Como então os sintomas da ansiedade e depressão, Micheline, podem ser identificados? Quando eles são identificados por você, o primeiro caminho que a gente sugere é iniciar o tratamento em que você possa tirar os riscos do aumento ou do agravo dessas doenças. O primeiro caminho é você buscar uma ajuda de um médico profissional em saúde, especialista nessa área. Então, quem vai tratar isso para você é o profissional psiquiatra, né? A gente às vezes, mas psiquiatra é um médico que vai tratar, trata pessoas que têm distúrbios mentais, né? Então não é o meu caso. Não, engana-se a pessoa que pensa assim. Pessoas que têm diversos transtornos mentais são pessoas que estão sim acometidas por situações que podem levar a crises, que são crises tanto de memória, crise de ansiedade, crise de depressão. Existem casos de pessoas, Micheline, em que o sintoma da ansiedade é tão elevado que ela aumenta o batimento cardíaco, ela aumenta a pressão sanguínea, ela sente dores nos braços, o que pode ser entendido como um sintoma, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória ou de um acidente vascular cerebral. Então a ansiedade, ela pode levar a um falso positivo, que quando você chega no pronto-socorro, né, você chega na emergência, na urgência, muitas vezes tem dificuldade de se encontrar a forma de tratar. Muito bem, obrigado pela pergunta. Vamos aqui, vamos ver quais são as perguntas que nós temos aqui. Gente, tem muita pergunta boa, eu queria responder a todas aqui, mas vamos aqui dar prioridade às perguntas relacionadas à mente, né? E vamos ver se sobra um pedacinho de tempo aqui para responder outras importantes também, né? Vamos lá. Doutora Josina, tudo bem? Doutor, posso considerar depressão passado e ansiedade futuro? Doutora, é possível você ter essa análise, né, para um bom entendimento e até para você passar isso para as pessoas, né? O fato é entender que essas patologias,
que são patologias que se iniciam às vezes muito cedo hoje na vida das pessoas, né? Existem crianças que estão sendo diagnosticadas com ansiedade, né? Isso é algo preocupante, porque se hoje nós estamos vivendo, né, num país como o nosso, cerca de 1/4 do nosso país já desenvolve patologias como essa, imagina daqui a 10 anos essas crianças que hoje já estão se relacionando com a depressão e a ansiedade dessa maneira. Mas eu diria para você que não necessariamente. Então, por exemplo, você pode desencadear quadros de depressão em situações em que você está vivendo. Pessoas, por exemplo, que são diagnosticadas com câncer, por exemplo, uma doença incurável muitas vezes, e ela está vivendo aquilo, e aquilo, pelo fato dela ter um prognóstico, às vezes, de um tratamento muito longo, ou às vezes um prognóstico onde não, um prognóstico esperado, ela já está vivendo aquilo, e isso desencadeia num processo de depressão dela. E o mesmo processo de depressão também pode desencadear um processo de ansiedade atual, porque ela não vê naquele momento o resultado do tratamento em que ela está vivendo, tá? Então sim, você pode criar esse link entre passado e futuro para poder explicar melhor aos seus pacientes esse processo de forma mais didática, mas ele está relacionado também com atitudes presentes. Pessoas, por exemplo, que tiveram uma noite inadequada de sono, elas podem sim desenvolver um quadro agudo de ansiedade logo no dia seguinte, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Deixa eu ir aqui para a nossa próxima pergunta. Vamos lá, essa aqui é uma boa pergunta. Vem aqui do Severiano. Vamos lá. Sendo assim, doutor, os magnetos podem ajudar no raciocínio diário e no cansaço mental no final do dia? Severiano, sim, podem e fazem esse papel com muita maestria. Vamos pensar aqui de uma forma bastante simples. A nossa comunicação biológica do nosso sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico dar-se-á por meios de correntes elétricas, chamado bioeletricidade. Então, o que acontece? Quando você tem um dia em que você teve uma grande atividade física e que você vai dormir e que você não consegue dormir, que você não consegue descansar, o que vai desencadear em você? Vai desencadear uma fadiga. Essa fadiga inicialmente, Severiano, é uma fadiga mental, que desencadeia em você, né, fadigas que são musculares, fadigas orgânicas. E esse cenário de fadigas orgânicas, musculares, como um todo, isso são bastante sérias e severas e que precisam ser cuidadas do ponto de vista da sua reposição. Se a sua rotina diária no outro dia vai ser exatamente a mesma da anterior, você vai agravar mais ainda o seu quadro. Por isso que a noite, ela precisa ser uma noite reparadora. E essa noite reparadora, ela está ligada a uma boa qualidade do sono. É aonde os magnetos trabalham. Eles trabalham fazendo um processo de coordenação dessa bioeletricidade, para que ela esteja cada vez mais regular, em que você utilize cada vez menos energia do seu corpo e que você possa utilizar essa energia de forma equilibrada. Esses equilíbrios magnéticos levam ao equilíbrio da comunicação bioelétrica do seu cérebro, provocando então um estado de descanso melhor durante a noite, de maior motivação para o trabalho e as atividades diárias do seu dia a dia. Então é exatamente essa a função dos magnetos no que diz respeito à reparação energética e à comunicabilidade cerebral. Muito bem, vamos lá. Darlan, lá de Minas Gerais. Tudo bem, Darlan? Bom falar com você, sempre muito bem recebido quando eu vou para essa região. E compartilhe essa resposta aí com os nossos pacientes da região de Minas Gerais, do Brasil todo. A gente já passa aí de 300 pessoas que está conosco, mas você pode compartilhar para mais gente, tá bom?
Qual é a influência do tratamento eletromagnético para pessoas que têm transtornos ou síndromes de Parkinson e de Alzheimer, né? Que nós chamamos aí cotidianamente de mal de Parkinson, de mal de Alzheimer. O Parkinson e o Alzheimer são doenças, Darlan, chamadas de neurodegenerativas, tá? Essas doenças, elas se iniciam geralmente ali a partir dos 60 anos de idade, é o que a bibliografia médica nos traz, e à medida que essas pessoas vão ficando um pouco mais velhas, a gente vai percebendo que essas pessoas vão diminuindo a quantidade de neurônios. Quanto menor essa quantidade de neurônios, menor a comunicação do cérebro com o restante do seu corpo, né? Dos sintomas mais característicos do Parkinson são tremores, principalmente nas mãos, né? Esses tremores, eles são minimizados com a ação de campos magnéticos, né? A bibliografia médica também já nos mostra que o uso de campos magnéticos, eles favorecem o controle desses tremores. Então, a gente não está reparando os neurônios, fazendo com que os neurônios que ele perdeu voltem, né? Cresçam novamente, né? Se amadureçam novamente. Nós estamos falando que, infelizmente, de uma doença incurável, mas que nós estamos controlando aquele sintoma do tremor, por exemplo, com o uso específico dessa energia eletromagnética, o que provoca nesse paciente, né, de forma direta e indireta, uma melhor qualidade de vida. E essa melhor qualidade de vida característica, ela é fundamental para os processos orgânicos funcionarem melhor, Darlan. De tal maneira que quando nós pegamos, por exemplo, um paciente que tem Alzheimer, e um dos principais sintomas do Alzheimer é a perda da memória, o esquecimento, tanto da memória recente quanto da memória longínqua, tá? E muitas vezes uma pessoa que sofre de Alzheimer não consegue reconhecer os filhos, né, que conviveram com ele durante a vida toda. Então, a gente considera esse paciente um paciente que tem sim a necessidade de utilizar uma terapia integrativa, como terapias eletromagnéticas, que vão favorecer a manutenção do estado de qualidade de vida dessa pessoa com a diminuição de sintomas. Então, essa seria a principal atuação do campo magnético, provocando esse enlace nessa melhoria da qualidade de vida desse paciente. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui agora. Bom, o Elton traz aqui uma pergunta que é a seguinte: doutor, o uso do aparelho pode ajudar a evitar o AVC? Elton, eu diria que evitar seria uma afirmação muito forte, né? Porque existem diversas causas para o AVC, o acidente vascular cerebral, que ele pode ser hemorrágico ou ele pode ser isquêmico, tá bom? Mas a gente vai trabalhar com a resposta de que ele é uma ação de prevenção. Uma vez que existem condições diretas de prevenção do AVC, como não fumar, uma alimentação equilibrada, baixa ingestão de açúcar, baixa ingestão de sal, controle da hipertensão arterial e desenvolver atividade física corriqueira. Essas são condições diretas da prevenção do AVC, tá? E as causas indiretas ou as ações indiretas está melhoria da qualidade do sono, equilíbrio energético e reparação celular. Então, sim, o uso de terapias eletromagnéticas, ele vem sendo um auxiliar importante para prevenir AVCs. E o acidente vascular cerebral, Elton, ele acontece em qualquer idade. Ele é mais comum em pessoas acima de 30 anos, mas ele pode acontecer em qualquer idade. Quando ele acontece com pessoas muito jovens, a gente vai ter uma pessoa com comorbidade durante muito tempo, principalmente comorbidades motoras, né? Comorbidades orofaciais, dificuldade que a pessoa vai ter, por exemplo, na motricidade oral, né? Então, para essas mais de 300 pessoas que nós estamos falando aqui,
o uso de aparelhos terapêuticos que tenha competência de prevenir a saúde e a qualidade das vidas das pessoas, sim, são indicados como prevenção para o tratamento de acidente vascular cerebral. Muito bem, vamos lá. Aqui eu tenho uma pergunta sobre, vem lá da Nanda, e ela pergunta o seguinte: a cromoterapia auxilia na síndrome de Down? Bom, vamos lá. A síndrome de Down, ela é um transtorno cognitivo, na verdade, ele é de características genéticas hereditárias, e a gente considera a pessoa que tem a síndrome de Down como uma pessoa que tem grandes habilidades em determinadas áreas, em determinada região do cérebro, e que tem em outras regiões do cérebro um baixo funcionamento e estímulo, né? Bom, vamos lá. Como que a cromoterapia ela entra de forma auxiliar às terapias que esse paciente já faz desde que nasceu? Ela tem uma grande importância, principalmente na melhoria da qualidade da memória desses pacientes e também na reparação da comunicação cerebral no que diz respeito à sua interação social. Então a gente sabe que são pacientes que muitas vezes precisam utilizar medicações para o controle de algum tipo de distúrbio que ele desenvolve ao longo da vida, e que quando você utiliza um produto que tem objetivo de fazer a prevenção da qualidade de vida das pessoas, esse paciente começa a ser um paciente que tem uma blindagem maior a fazer com que a sua síndrome seja um desencadeador de determinadas patologias. Então, sim, ela vai ser uma energia muito importante. Eu considero que o uso da luz azul para pacientes que têm síndrome de Down e que às vezes estão expressando alguma condição de agressividade, ela deve ser utilizada por pelo menos 25 minutos. E pacientes, por exemplo, que são síndrome de Down e que estão desenvolvendo, por exemplo, sonolência profunda ou que estão em estados de muita tristeza e melancolia, eu sugiro a utilização da luz vermelha. E para aqueles que não têm esses quadros, que você vai utilizar com o objetivo de prevenção à saúde dele, utilizar em multicores por algo em torno de 15 minutos antes de dormir, tá? E sempre conversar com ele explicando o motivo da utilização da cromoterapia para que ele não desenvolva nenhum tipo de fobia ao longo da sua vida, né? Eu vi que surgiu aqui uma perguntinha falando um pouco sobre a preocupação com a esquizofrenia. É uma doença bastante complexa, né? E uma das preocupações que a gente tem com a esquizofrenia é porque muitas vezes os sintomas, os quadros sintomáticos, eles são aumentados, e à medida que esses quadros sintomáticos eles são aumentados, eles acabam tendo crises muito severas. Então, o uso de terapias que melhoram a qualidade do sono dele, ela é uma forma sim auxiliar de melhorar a qualidade dele. A gente não tem como precisar aqui em que momento que isso pode melhorar, mas a gente pode te dizer que de alguma maneira essa melhoria vai vir, e quando a gente tem um paciente nessas condições, tudo aquilo que a gente puder utilizar para melhorar a qualidade de vida dele, melhor é. Muito bem. Gente, eu tenho aqui muitas perguntas, que maravilha, né? A gente, infelizmente, não tem tempo para poder resolver aqui. Vou responder essa aqui, né, como nossa última pergunta, que vem do Cláudio Senker, né? E a pergunta dele é o seguinte: pessoas com fibromialgia, ansiedade, depressão, podem diminuir o uso de remédio quando usam terapias eletromagnéticas? Sim, Cláudio, podem sim. Quando você tem uma doença como a fibromialgia, ela tem características que desencadeiam também por ansiedade e depressão. Em geral, acontece conjugação, como sendo um desdobramento da fibromialgia, pessoas sofrendo de depressão e ansiedade. E uma das formas que nós temos de melhorar a qualidade medicamentosa e terapêutica dela é utilizando uma terapia integrativa, como a terapia do infravermelho longo e a terapia também dos campos magnéticos, e fazendo com que
depois de uma avaliação clínica, uma avaliação médica, a gente possa diminuir as doses medicamentosas. Lembrando na pergunta aqui do Cláudio que ninguém deve deixar de utilizar a medicação sem a devida prescrição médica, tá bom? Esse é o principal objetivo do uso das terapias, como uma forma auxiliar, e ela até pode ser substitutiva desde que haja a prescrição médica, tá bom? Muito obrigado aí por essa pergunta. Gente, infelizmente, a gente não tem mais tempo, está batendo aqui o nosso horário. Obrigado aí por mais de 300 pessoas, né? Batemos aí um número bastante bacana, bastante interessante de pessoas que estiveram aqui conosco. Obrigado a cada um de vocês, do mais profundo do meu coração. Divulguem essa informação a todos. Levem saúde e qualidade de vida a todos. Vivemos um momento onde estar perto das pessoas provoca um aconchego. E você, como consultor em saúde, que faz aí diversas visitas, quando você visitar as pessoas, leve esse sorriso lindo no rosto. Se você puder e as condições ali permitirem, você possa abraçar as pessoas. Eu torço muito por todos vocês e desejo sucesso nesta lida tão importante que é levar a saúde e qualidade de vida. Eu estou aqui do outro lado para ajudar você. Estou aqui do outro lado para o Pergunte ao Doutor, para que eu possa te auxiliar a fazer as pessoas melhores, a vivermos num país melhor, a termos melhor condição. Não deixem que as pequenas coisas minem a mente de vocês. Não deixem que as pequenas coisas frustrem os sonhos de vocês. Não deixem que vocês percam as motivações porque um obstáculo surgiu. Diversos obstáculos vão surgir e a vida inteira nós teremos com isso. Nosso papel hoje é de levar essa informação a muitas pessoas. E eu tenho certeza que você aí, do outro lado da tela, está sabendo muito bem como conduzir isso. Que Deus os abençoe abundantemente. Que haja muito sucesso e paz. Que tenha um final de semana mega, hiper, giga, ultra maravilhoso e que nós possamos nos encontrar em breve para tratar de assuntos que sejam para saúde e qualidade de vida, com uso de terapias eletromagnéticas e com uso de tratamentos gerais nas condutas médicas que nós já conhecemos e preconizamos em todo o país. Um beijo no coração. Tchau, tchau!